3, 2, 1. pessoa que vem com visto de turista e resolve ficar nos Estados Unidos, inglês é a língua universal. Então não é mais um privilégio. Eu escutei essa palavra simples, eu não tô acreditando. Porque assim... Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Simplify America. Galera, esse podcast é oferecido pela Ideal English School. Então, para você que está interessado sobre a vida na América, mudança de status, se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Não se esqueçam, deixe comentários, perguntas, o que vocês quiserem. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, a Aliane! Tudo bem, Aliane? Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, simplificando aí o caminho, né, das pedras para as pessoas estudarem, morarem legalmente aqui nesse país abençoado. Sim, e eu escuto muito as pessoas me falando assim, Juliana, eu vim para os Estados Unidos e agora? Como que eu faço para ficar mais um pouquinho nesse paraíso? Eu quero ser vizinho do Mickey! Existe uma possibilidade? Sim, claro. E esse caminho é muito simples, tá? A pessoa que vem com visto de turista e resolve ficar nos Estados Unidos, ela tem a opção de fazer a troca de status para estudante. E é simples? Como assim? Porque eu escutei essa palavra simples, eu não tô acreditando. Porque assim... Tudo que envolve imigração, a gente tem medo. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse processo? Sim, mas não precisa ter medo. A imigração, ela é bem-vindo, né? As pessoas que querem estudar nos Estados Unidos, investir em educação. E a gente sabe, inglês é a língua universal. Então, não é mais um privilégio falar inglês, Não. é uma obrigação. É uma necessidade diária, né? Exatamente. Então, basta se matricular numa escola credenciada, como aí é a Ideal English School. Sim. Né? Pega o I-20 e aí a gente faz toda a parte burocrática e envia o caso, o pleito para a imigração. Ah, entendi. Então, quer dizer que é só a gente fazer uma junção de documentos. Tem mais ou menos que documentos são necessários? O que a pessoa precisa comprovar para poder ter e fazer essa troca de status? Sim, muito importante, Ju, é esclarecer que se a pessoa vem como turista, é muito importante esperar 90 dias. Sim. Se a pessoa resolveu ficar nos Estados Unidos, espera 90 dias para fazer o pedido de troca de status para estudante. O processo envolve basicamente duas coisas que o governo americano quer saber, né? Se o aluno tem dinheiro para ficar e sobreviver aqui nos Estados Unidos, porque o visto de estudante não permite que trabalhe no país. E também, se você não tem a intenção de abandonar o seu país. Então, por isso que é importante provar os vínculos no Brasil, Sim. extrato bancário, mostrando que você tem dinheiro suficiente para se manter aqui, né, de acordo com o período da sua escola, seja 6 meses, 1 ano. Então, tudo é possível. Que legal. E assim, qualquer pessoa chegou aqui nos Estados Unidos, está com visto válido dentro desse período de 90 dias. Ela pode aplicar, não tem nenhuma distinção, certo? Sim. O visto de turista, ele, em regra geral, ele dá direito à pessoa ficar 6 meses no país. Sim. Né? Mas com 90 dias tem que fazer a troca de status para estudante. Se ele resolveu, né? Tem que ver o propósito dele, o objetivo. E você faz toda essa parte do auxílio. Você auxilia as pessoas que têm esse interesse de troca de status e eles a fazem como? Eles agendam uma consulta com você? Como que funciona? Você analisa primeiro o caso para depois dar uma certeza se consegue ou não fazer essa troca de status? Sim, eu sou a Aliane Septer, minha empresa, né? Sou CEO da Aliane Septer Consulting. Nós somos uma empresa de assessoria de imigração. Eu sou paralegal aqui nos Estados Unidos, então nós fazemos toda a parte burocrática, desde preenchimento dos formulários, organização dos documentos e, claro, um excelente atendimento com segurança, né? Nossa, isso é importante, Sim, porque muito. A gente precisa de se sentir seguro para fazer essa troca de status, né? Sim. E, gente, sinceramente, a Aliane, ela é expert em imigração. Segredinho nosso. Aliane, eu quero só deixar Claro. uma dica bem especial. Se a pessoa não tem o dinheiro suficiente para provar, né, que tem condição financeira de ficar aqui no país pelo tempo da escola, ela pode juntar um sponsor.
que é um responsável financeiro. É que como se legal. fosse um fiador no Brasil. Sim, um fiador. E pode ser qualquer pessoa, pode ser família, amigos. Então, isso é muito relevante, E né? quando a pessoa troca de status, mais ou menos quanto tempo ela pode ficar aqui nos Estados Unidos, que é quando ela começar a estudar? Excelente pergunta, Ju. O bom de trocar o status aqui nos Estados Unidos é que não expira. A expiração vem DS, significa enquanto durar o status de estudante. Ou seja, se a pessoa ficar 10 anos estudando, 10 anos legal. Nossa, Sabia disso? não sabia, Claro que gente. o I-20, ele tem um período determinado, Sim, né? claro. Seja 6 meses, 1 ano. Mas aí, uma vez aprovado na imigração, a expiração vem DS. Então, pessoa pode ir a pessoa renovando. fica renovando o I-20 todo ano. E Nossa, vai que ficando. legal isso. Essa informação é nova pra mim. Então dá pra pessoa fazer um curso integral de inglês, dá pra fazer um mestrado, dá pra fazer, né, College, qualquer coisa que a pessoa quiser. Gente, Exatamente. que bacana isso, muito legal. E assim, a pessoa vai ficar aqui muito tempo, né? Ela pode tirar drive, ela pode ter um endereço, como que funciona isso? Sim. O estudante, ele pode abrir conta no banco, porque ele vai viver aqui um período, Sim. ele tem que ter o movimento dele. Vai poder tirar a drive license, que é a carteira do motorista, e ter vida normal, gente. Uma vida cultural, aprender uma nova língua, cultura. E é incrível, né? Gente, que maneiro! Imagina, você vai aprender inglês, conhecer esse país maravilhoso, porque eu sou suspeita, porque eu adoro Estados Unidos, Eu também né? amo os Estados Unidos. Eu amo. E ainda ser vizinho do Mickey. Ai, que delícia! Que delícia, né? A terra da magia, falando inglês fluente. Isso Exato. é sensacional. E o mais legal é que a Ideal English School tem uma unidade que é literalmente no quintal da Disney. Ah, sim. É a E o- nossa unidade aqui de Windermere. E o Windermere, e tem outras unidades também, Sim, né? nós temos 3 unidades. Uma de Windermere, uma na International Drive, bem pertinho do Icon Park, e uma no Metro West, que é bem localizada, é muito legal também. E Metro Oeste é o bairro dos brasileiros aqui em Orlando, gente. Exatamente. Pra não ficar com saudade da comidinha brasileira, lá é cheio de lugares abrasileirados pra ajudar. Na verdade, é o bairro brasileiro, É o né? bairro brasileiro, é onde mais encontra Que brasileiros. bom, parabéns. Vocês estão super bem localizados e eu tenho certeza que vai ser sucesso absoluto, porque essa escola transmite amor. Chega Ai, aqui é que uma bom. alegria, todo mundo falando inglês, isso é que interessa. Isso é muito legal. Que bom que você gostou de vir e falar um pouquinho pra gente, explicar sobre essa troca de status, que é um tabu, porque as pessoas têm muito medo, né? Sim. Então, só de saber que tem você pra apoiar é incrível. Ah, você fez uma pergunta que a gente conversou tanto que eu pulei, né, a resposta. O tempo. Sim. Quando a pessoa aplica o processo, aí pergunta, mas quanto tempo? Vai depender da imigração. Ah, Esse ok. processo, o resultado geralmente é entre 3 ou 4 meses, mas pode levar até 1 ano. E até lá o aluno não precisa estudar. Só depois isso da é aprovação importante. que ele vai estudar. Ah, então ele aplica e aí ele tem que aguardar o retorno da imigração pra resultado, começar é. a estudar. Exatamente. Ah, Nós tivemos um entendi. caso recentemente que o resultado saiu em menos de 3 meses. Nossa, 2 que meses legal. e pouquinho. Então foi Que muito bom. bacana isso. A pessoa deve estar super feliz, porque... Sim, e é familiar. Então, esse visto de estudante estende para os dependentes. Nossa, então quer dizer que se eu quiser passar pro meu marido, pros meus filhos, eu Sim. posso? Você, no caso, seria estudante, F1. Sim. E seu esposo e seus filhos, F2, são os dependentes. Que E legal vão poder isso. permanecer legal no país, estudar também em escolas públicas. Então, Nossa, que tem toda a bacana vantagem. isso. Então quer dizer que meus filhos vão poder estudar numa escola americana Sim. e meu marido passear junto comigo e viver essa vida que a América nos oferece. Com certeza. Agora, eu tenho uma dica especial. Hum, Uma diferença do visto de estudante tirado no Brasil, no consulado lá no Brasil, e a troca de status de estudante aqui nos Sim. Estados Unidos, né? A gente já falou da troca. Vem como turista, é possível trocar para estudante. Legal. Quem faz isso não pode sair dos Estados Unidos. isso é importante Se saber. sair, o status de estudante cai por terra. E claro que a pessoa pode voltar com visto de turista, normalmente. Ah, Agora, se a entendi. pessoa tira o visto de estudante no Brasil, pelo consulado, o visto vem estampado no passaporte. E ele tem uma validade de 4 anos, geralmente. E a pessoa pode renovar depois desses 4 anos? Tem que ser no Brasil? Ela renova aqui? Como que funciona? Sobre a renovação, ela teria que ou ficar trocando de escola, né? Porque ela vem com o programa certo de 4 anos. Sim. E aí ela teria que ir para uma universidade, aí faria um Um outro processo. Exatamente. Ah, entendi. Mas É bem legal. a vantagem de tirar pelo Brasil é que
a pessoa pode voltar nas férias para lá. Passar férias, né? Comer a comidinha brasileira, Exatamente. que delícia. Mas em compensação não tem aquela inspiração DS. Que somente quem faz a troca de status aqui, então, né, não tem o prazo determinado. Então, enquanto durar o status de estudante. gente, isso é legal. Então, no meu ponto de vista, compensa mais fazer a troca de status aqui, porque você fica com um prazo indeterminado. Eu concordo com você. Que eu sou suspeita, gente. Eu não quero nunca ir embora desse lugar, porque é o lugar que eu amo. Eu também me identifiquei muito aqui nos Estados Unidos. Eu estive no Brasil antes da pandemia e quando eu cheguei lá eu tive certeza que o meu lugar é aqui. Ai, que delícia. E hoje né? minha vida tá aqui, né? Casei com um americano, meu filho se identificou muito também, já se sente americano, ele chegou criança, já tá com 16 anos. Então a gente vai fincando, né, fazendo as raízes. Eu concordo. E o que mais me encanta aqui nos Estados Unidos é a segurança, a qualidade de vida. Você não precisa ter muito dinheiro para ter diversão, lazer. Tem vários parques grátis. Isso né? é verdade. Onde você se diverte com toda a sua família e tudo grátis. No Brasil tá tudo muito caro. Isso é verdade, infelizmente, né, Aliane? Mas, nossa, que dica maravilhosa que você deu pra gente hoje. Com certeza você tirou todos os nós que estavam dentro da minha cabeça sobre esse troca de status. Porque imagina, é um prazer. Imagina, é uma loucura. O pessoal sempre faz um terror, né? Nossa, porque vai fazer troca de status. E você descomplicou pra gente e deixou muito mais simples. Agora vamos falar só um pouquinho sobre o cenário político. Sim, claro. No momento. Tá bem tenso, muita gente com medo, mas eu quero deixar um recado aqui pra todo mundo. Não tenha medo. Não tenha medo. Quem tem Deus no coração tem fé. E essa palavra tem mais de 500 vezes na Bíblia. Não tenha medo. Não tenha medo, exatamente. Tem muito fake news. Então, todo dia é história de terror, o povo apavorado. Eu tenho um cliente que perdeu 15 quilos de tanto medo que tá. Ai, Senhor. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que a imigração tá normal. Eu tive várias aprovações essa semana. Tivemos aprovação de troca de status familiar. Sim, nossa, que legal. Em menos de 3 meses. Tivemos aprovação de extensão de turista, que também o turista tem essa outra opção de fazer a extensão, né? Para ganhar mais 6 meses. Não se decidiu ainda o que vai fazer. Ai, que legal isso. E então tá tudo normal, gente. Fica tranquilo. O presidente Trump já falou, os Estados Unidos estão de porta aberta para investidores, pessoas qualificadas, estudantes. Os Estados Unidos é o berço do mundo, então a cultura tá aqui, o povo tem que vir para estudar, então tá aberta as portas. Eu concordo. Né? Só não tá para quem vem ilegal e realmente tá complicado. Então, se você tem essa intenção de vir ilegal, eu recomendo que você fique aí no país. Não ilegal não faz sentido. E tem tantos meios, né? Então, e outra coisa que você falou sobre os fake news. É bom entrar em contato com você, né? Seria interessante conversar diretamente com a sua equipe para poder entender quais são as opções, para não ficar, né, nesse medo e acreditando em qualquer coisa que vê na internet. Muito bem, eu vou deixar aqui no meu contato, tá? Sim, por favor. Segue lá o Instagram, Aliane Septer Consulting. Temos também o Facebook, que é Aliane Septer. O meu pessoal é alianesepter.com. E temos aí o website, que é alianesepter.com. Já mistura, né? O inglês com o português. Misturando inglês com português. Because we are American guys. E também o telefone, 321-682-7714. Ah, perfeito. Esse telefone também é o WhatsApp? Sim, o WhatsApp. Ótimo. E nossa equipe Ligação, tá lá ligada tudo. 24 horas. Ai, gente, melhor coisa. Porque eu só paro no final do dia. Então, só para eu poder entender melhor e pra gente finalizar o nosso papo gostoso aqui, como que funciona a questão da pessoa tirar o visto de estudante no Brasil? Excelente pergunta, porque o procedimento é totalmente diferente da troca de status para quem já está nos Estados Unidos. Para quem está no Brasil, basta ter o passaporte, querer, né? Ter a vontade de viver nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, e aí nós fazemos assessoria. Quem não tem, gente? Fazemos assessoria, né? Para fazer o preenchimento da DS, orientação do que a pessoa precisa e sendo aprovado. Como que faz para chegar nessa DS? O que a pessoa tem que procurar antes? Excelente. A primeira coisa, a pessoa tem que procurar uma escola credenciada nos Estados Unidos, como a Ideal English School. A nossa escola é linda. Exatamente. E aí, com esse documento em mãos, o I-20, o passaporte e o CPF, né, e o comprovante de residência lá do Brasil,
já pode fazer a DS 160, aguarda a entrevista, né? Vai ser agendada a entrevista no consulado americano. Interessante. Então, quer dizer que o aluno, ele primeiro, a pessoa, né, que ainda não é o aluno, Sim. a pessoa, ela tem um interesse em estudar aqui nos Estados Unidos, então ela vai entrar em contato conosco, com a escola, a Ideal English School, e nós aqui a gente pede, para poder fazer a aplicação da matrícula, nós precisamos apenas do passaporte, a pessoa tem que ter uma comprovação de renda de $14 mil em conta, para o F1, durante, acho que é válido por 1 ano, se eu não me engano, né? E para cada F2, 4.800. E aí a pessoa fez isso com a gente e ela já pode entrar em contato com você. Exatamente. O que eu preciso é o I-20, o passaporte, né, e o pagamento das taxas. Hoje a taxa lá no consulado está $185 Sim. por pessoa. Ah, ok. E a pessoa já tem que estar com todos esses documentos da escola prontinhos. Exatamente, é muito importante. Você não consegue solicitar um visto de estudante se não tiver o I-20. Então tem que ter o telefone, né, e o contato de uma escola séria, credenciada, que tem o poder de emitir o I-20. Sim. E com esse documento faz a solicitação. Escola séria e credenciada. E aí uma dica que eu quero deixar aqui é que vá para a entrevista calmo, tranquilo e sempre esteja pronto para dizer que você vem estudar, porque a educação é importante para a sua carreira profissional no Brasil. Com certeza. Então, quando você foca na educação, por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim como estudante, eu tirei meu visto lá no Brasil. Que legal! E foi incrível, porque na entrevista, ela perguntou 2 coisas para mim. Uma, o que era que eu queria fazer nos Estados Unidos, por que eu queria estudar inglês? E aí eu fui bem séria, bem tranquila e falei, não, eu pretendo fazer meu doutorado. Sim. Eu sou advogada no Brasil e na época eu vim para estudar inglês porque eu queria fazer meu doutorado. E a outra pergunta ela fez, você é casada? Eu disse, não sou casada. Então tá bom, tá aprovado. Gente, que medo, né? Dá um friozinho na barriga, mas você orienta todo o processo. Mas a sensação de vitória é a coisa mais incrível. Eu lembro exatamente também quando eu tirei o meu visto, eu saí de lá desnorteada. Eu não sabia se eu ia pra direita, pra esquerda, meu marido foi me guiando assim, ó. Porque eu me perdi total. É uma loucura, é um nervosismo. A gente tenta ficar calmo, né, pra responder da melhor forma. E você orienta em relação às respostas. Sim, a gente faz a orientação porque as perguntas são praticamente as mesmas, né? Então, a gente já sabe porque os nossos próprios clientes contam como foi. Então, a gente vai orientando e eu recomendo isso, que foque na educação. E acaba que a imigração é um padrão, as perguntas podem variar muito. Pode variar. E lembrando, o poder da imigração, 50% é lei, 50% é discricionário. Poder discricionário significa o quê? Que eles podem decidir qualquer coisa e não precisa dizer o motivo por que não foi negado. Entendi. Aí existe um outro caminho que se chama FOIA, que é tipo uma investigação, para você entender por que você não foi aprovado. Entendi. E a pessoa pode tentar de novo, né? Caso não Sim, tenha claro, aprovação. pode tentar novamente. E é importante ter os vínculos no Brasil. Isso é seja bens, empresa, que a pessoa esteja estudando na universidade, também isso ajuda. E, claro, tem que provar que tem o dinheiro para se manter aqui, condição, né? Lembrando que visto de turista e nem visto de estudante pode trabalhar nos Estados Unidos. Sim, verdade. Não tem essa opção, né? Que pena. Por isso que o governo quer saber essas 2 coisas. Sim. Uma, que você tem dinheiro para se manter aqui e outra, que você não vai abandonar seu país. Claro, Não, isso é muito importante. Aliane, nossa, você abriu a nossa mente com as suas respostas, assim, de forma simples, que a gente conseguiu entender um ponto de vista mais claro, porque às vezes os advogados, eles usam muito uma forma técnica de se falar, né? Sim, muito obrigada a você, Ju, é um prazer enorme estar aqui colaborando com a escola Ideal English School. Eu tenho certeza que todo aluno que vier para essa escola vai ser muito abençoado. Ai, com certeza, eu creio sim. Olha, Aliane, muito obrigada por ter vindo, ter aceitado bater esse muito obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente, explicar um pouco mais sobre, né, essa troca de status que assombra tanta gente. E tenho certeza que esse pessoal todo que está nos assistindo hoje vai entrar em contato com você, procurando aí o visto de estudante. Sim, vai ser um prazer enorme. Pode entrar em contato, alianesepter.com ou Aliane Septer Consulting, que é o Instagram. Temos o telefone que fica 24 horas, mais um, que é o código dos Estados Unidos,
682-7714. Será um prazer enorme, engasguei agora. É tanta Será um emoção. prazer enorme atender todos vocês, porque todo mundo merece viver nos Estados Unidos. Sim. Passar um período aqui, evoluir. Com certeza. Viver nos Estados Unidos é uma evolução, gente. Com certeza, é uma Aqui a gente uma aprende aprendizado. a valorizar tudo, desde a comida, valorizar o dinheiro, valorizar o tempo. Sim. Americano não brinca com o tempo. Não. Aqui tem até um termo, né? Time is money. Time is money, guys. É. This is very important. Ai, Eliane, obrigada mesmo. E só uma coisinha, pra poder te chamar no WhatsApp com o telefone do Brasil, é só colocar o +1, certo? Isso, mais um, 321-682-7714. Ah, perfeito. Gente, muito, muito, muito obrigado. De nada, o prazer Foi enorme. maravilhoso. E aí, pessoal, gostaram do que a gente conversou hoje? Tenho certeza que esclareceu a dúvida de muita gente. Pra conteúdo assim, se inscreva no nosso canal. E ó, eu tô de olho em quem não se inscrever. Eu vou aparecer descabelada de madrugada puxando o pé de vocês pra você se inscrever no nosso canal, ok? Não esqueça de deixar o like, escreve aqui suas perguntinhas e a gente se vê no próximo episódio.